sejam todos bem-vindos ao segundo bloco. E hoje eu vou explicar um pouco sobre o cinema tradicional e os fatores que vão culminar na sua crise, e o nascimento de uma nova geração na cinematografia japonesa. Sobre o histórico do cinema japonês, é importante lembrar que ele vai se destacar a partir da década de 20. E durante esse processo, ele vai atingir o seu auge na década de 50. Essa fase ela vai ser conhecida como a Era de Ouro. Nesse período, você vai ter o crescimento das grandes produtoras e com grandes orçamentos, no qual vão se destacar a Nikkatsu, a Shochiku, a Toho e a Toei. Apesar de não ser o tema central de hoje, é importante destacar a influência do cinema tradicional, porque eles se refletem nos dias de hoje, tanto no cinema independente como na indústria hollywoodiana. Esse cinema tradicional ele vai se dividir em dois grandes gêneros. Deixa eu mover a tela rapidinho. Bom, o primeiro vai ser o Jidaigeki, que são os dramas históricos, que eles bebem em clássicos da literatura, do teatro e eventos históricos. Em especial o Japão medieval, retratando então nas telas os atos heróicos de samurais, e no caso da literatura e teatro, você vai ter a releitura delas. O outro grande gênero vai ser o Gendaigeki, junto do seu subgênero Shoshimin Eiga, que são dramas contemporâneos, que focam em temas do cotidiano, no mundo moderno da classe média baixa urbana, principalmente. E sempre retratando de forma cômica ou melancólica sobre a vida mundana de uma sociedade e uma economia instável. Eles carregam consigo, sim, uma crítica, mas ela nunca é exposta de forma muito radical. Esse gênero em especial, o Gendaigeki, ele vai se popularizar muito, pois o que é retratado na tela é similar à realidade do público. Então, na qual muitos deles vão acabar se identificando com os enredos trabalhados. E dentro desses diversos diretores que você tem nessa fase, que são muitos, eu vou citar os que mais se destacaram no Japão e no exterior. Então, primeiro a gente vai ter o Yasujiro Ozu. Ele vai se destacar no gênero do Gendaigeki, e ele vai tratar principalmente sobre temáticas como a velhice e o choque de gerações. E nas suas obras assim mais conhecidas, que você vai ter o Era uma Vez em Tóquio e Primavera Tardia. Um segundo diretor também que vai se destacar muito vai ser o Kenji Mizoguchi. Ele vai se destacar nas produções do gênero de Daigeki, e muitas delas são releituras do teatro e literatura, como é o caso de Contos da Lua Vaga, que originalmente é uma obra literária, e A Vingança dos 47 Ronin, originalmente, que é um fato histórico, ele tem uma peça teatral, e então ele vai ser adaptado depois para o cinema. Resumidamente, essa obra em especial, ele conta a história de um senhor feudal que, após ter agredido um alto oficial da justiça, ele é obrigado a cometer o seppuku, que é o ato do suicídio ritualístico. E os samurais que serviam ao seu comando, eles acabam se tornando Ronin. Ronin era um guerreiro sem mestre, que essa posição ela era vista como uma penitência, né, algo desonroso. Então esses 47 Ronins, que são leais ao seu antigo mestre, eles arquitetam um plano para matar o oficial da justiça. O Mizoguchi, quando ele produz essa obra, ela vai ser um tanto quanto polêmica, porque ela foi um pedido do exército japonês. Então ele vai ser pressionado a produzir esse filme com a intenção de elevar a moral no país. E também justificar que o sacrifício da vida em prol de um bem maior e seu mestre era necessário, era importante. Então, fazendo uma clara alusão ao imperador durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ainda que tenha sido um pedido de teor propagandístico, ele é uma excelente adaptação
que ele não destoa da sua fonte original. Bom, um outro diretor também que eu quero apontar, que talvez acho que seja o mais famoso, que seja conhecido por muitos também aqui que estão assistindo, vai ser o Akira Kurosawa. Ele vai ser a principal referência no gênero de Daigeki. E o seu filme, por exemplo, A Fortaleza Escondida, ele vai servir de referência para filmes como Star Wars, Guerra nas Estrelas. Em muitas entrevistas, né, você vai ter o próprio George Lucas, no qual ele afirma que essa obra ele tem uma influência direta, seja no aspecto do roteiro, personagem e aparência. Então eu deixo também aqui, né, a dica para os espectadores, né, para os ouvintes, para identificar essas referências nessas duas obras, se tiver a oportunidade de assisti-las. E o outro filme, O Sete Samurais, também, que ele é uma obra muito aclamada, ele vai receber várias releituras. A mais famosa vai ser a releitura americana com o título Sete Homens e um Destino, produzida em 1960, e vai ter um remake em 2016, eu acho, que ele é ambientado no Velho Oeste americano. Bom, eu não entro no mérito técnico, pois não é minha especialidade, né, nem da minha área, né? Eu não tenho grande conhecimento sobre isso, mas algo que é sempre denotado é que o Kurosawa ele vai ser famoso pela inovação no jogo de câmeras e contrastes de cores. E na maioria das suas cenas de batalha, né, das suas obras principalmente, vão ser referência para as grandes obras que a gente tem, né, as grandes produções, como, por exemplo, Senhor dos Anéis. E essa influência que o Kurosawa ele vai dar pro cinema de ação, principalmente, vai ser essa parte do jogo de câmera, que você hoje tem filmes com todo um aparato tecnológico infinitamente superior comparado com os filmes da década de 50, e ainda assim a técnica, né, trabalhada pelo Kurosawa, por exemplo, vai ser empregada até nos dias de hoje. Então a gente tem que deixar isso muito gravado, né, como um dos legados desse período. Agora, quanto às releituras modernas dessas obras, né, inclusive eu acho que A Vingança dos 47 Ronins também ele tem uma releitura. Mas, bom, fica, né, ao julgamento de cada um se acham elas razoáveis ou ruins. Da Vingança dos 47 Ronins, em especial, ele é horrível. Eu realmente não recomendo para ninguém. Bom, deixando isso de lado, né, e seguindo. Mas então por que essa grande produção, esse período da Era de Ouro, ela é chamada de cinema tradicional? Primeiramente, se deve ao fato das características comerciais. Então ele vai estar trabalhando sob uma lógica de mercado, de investimento e lucro. E exemplo maior esse vai ser o Ozu, que ele viveu até os 60 anos, mas que ao longo da sua carreira ele vai produzir 54 filmes. Essa indústria tradicional, ele também traz consigo uma estrutura hierárquica muito rígida. Então, um jovem recém-contratado, ele começaria do zero, como assistente de direção ou assistente de produção, e dedicaria anos e anos da sua carreira dentro do estúdio para, no fim, possivelmente alcançar a função de diretor. Então, não importava muito a sua formação superior ou técnica naquele momento. Até porque muitos desses jovens, de início, eles entram nessa indústria apenas para sobreviver. Porque você tinha um período de escassez de emprego, então eles não tinham muitas opções de escolha. Mas, apesar do sucesso da Era de Ouro, ela começa a despontar em crises. Então, além dessa estrutura hierárquica rígida, que causa divergências internas, você tinha um escopo um tanto quanto limitado nas temáticas, né? Como a gente mencionou, que era
voltado sempre para o Jidaigeki ou Gendaigeki. E isso ele se deve principalmente pela proibição de filmes com a temática de guerra, apelo sexual e violência. Esses que eram regulados pelo Departamento de Censura Civil durante a ocupação americana. E é importante lembrar que os diretores da Era de Ouro, eles tinham sim seu senso crítico, mas por conta da censura, ela vai se dar sempre de forma sutil, ou em alguns casos, como também o de Kurosawa, ele vai ter o filme censurado, que só volta a ser exibido após o fim da ocupação, quando esse órgão de censura ele é abolido. Para você ter uma noção de como funcionava basicamente esse órgão de censura, toda obra, quando ela tinha o seu roteiro finalizado, ela tinha que ser traduzida para o inglês e apresentada para esse departamento. E esse departamento é que decidiria se essa obra ela poderia ser exibida, né? Ou seja, continuar a sua produção, se ela receberia cortes no meio do roteiro, ou se ela seria censurada por completo. E, bom, à medida que essa ocupação americana, né, ela chega ao fim, bom, à medida que essa ocupação americana ela chega ao fim, as grandes produtoras elas começam a entrar em crise, pois você vai ter também nesse mesmo período um aumento no número de televisores nas casas e o crescimento das emissoras. E eles também começam a perder espaço para o cinema estrangeiro, que é essencialmente americano. E num período em que o American Way of Life, a cultura pop americana, como a moda e a música, começa a se popularizar no Japão, o público em geral começa a perder um certo interesse no cinema tradicional, que ele já tinha uma temática um tanto quanto repetitiva. Então eles acabam voltando as suas atenções para o novo, o diferente. E dessa forma, as produtoras elas começam a dar chance para esses jovens de dentro do estúdio, na esperança de que eles criem algo inovador, mas com um orçamento baixo, já que o resultado disso era imprevisível. Então, antes, que era pouco considerado sobre esses jovens, né, o seu passado, a sua experiência de vida, ela vai acabar se tornando a ponta de lança para esse movimento do cinema novo, que vai ser então a ruptura com o tradicional. E a primeira questão a ser levantada sobre o cinema novo japonês é que ela não ocorreu por influência da Nouvelle Vague, que vai ser o cinema novo francês. No Berubago, né, que é a pronúncia de Nouvelle Vague em japonês, apesar de acontecer no mesmo período que o movimento francês, o próprio termo, né, que ele vai ser cunhado por críticos de cinema anos depois, se eu não me engano, na década de 90, ele, durante o movimento, não vai ter um nome definido. Ele vai apenas acontecer como uma forma de expressão, de uma forma até natural pelos eventos, né, que acontecem, que é principalmente essa crise. E apesar de algum desses diretores eles terem influência nos diretores franceses, eles não possuem nenhuma ligação direta. Isso tem que deixar bem claro. Isso é uma coisa que muitas pessoas confundem, né? Pelo fato dele ter essa nomenclatura, né, no Berubago, posteriormente, muita gente acha que ela vai se influenciar pelo cinema francês, mas na verdade eles vão acontecer paralelamente ao mesmo tempo. Bom, e além disso, o cinema novo francês ele tem um perfil formado por uma elite intelectual, que vai constar por filósofos, críticos de cinema, cinéfilos. E dentro do cinema japonês, o cinema novo japonês, você vai ter uma composição mais heterogênea. Você vai ter diretores com formação acadêmica de alto nível, mas você vai ter outros também sem uma formação acadêmica, e todos eles com diversas experiências de vida. Então, né, como mencionado, ainda que esses dois movimentos, o japonês e o francês, eles compartilhem da experiência pós-guerra,
cada movimento ele toma posições e rumos diferentes dentro da revolução audiovisual. E como já mencionado, né, o perfil dos diretores e a ruptura com a estrutura hierárquica são os principais pontos de divergência, já que ela começa de dentro dessas grandes produtoras, que dão a oportunidade para esses jovens, mas eles vão acabar sendo demitidos ou abandonando a cena tradicional e criando seus próprios estúdios independentes. Esses estúdios independentes, eles vão acabar se destacando pelo sucesso e a qualidade das suas obras dentro do pequeno orçamento que lhe cabiam. E a essência da Número Bago é dar voz para essa juventude que cresceu em meio ao caos da crise. Ele vai trabalhar com temas considerados tabus, como ou né, mal visto pelo governo e até mesmo pela própria sociedade, que insistia em ignorar muito desses problemas. E ao longo do período em que o cinema novo ele se destaca, bom, aqui, a gente pode falar que vai ter esses 4 grandes temas, né, que são a sexualidade, cultura, sociedade e política. Mas nenhum desses filmes eles vai trabalhar exclusivamente com apenas um desses elementos. Então, dessa forma, essas grandes áreas elas são inerentes e servem mais para facilitar o entendimento, já que quando você faz uma análise mais profunda de cada obra, ela pode apresentar 2 ou mais elementos listados. E, bom, eu vou apresentar então brevemente alguns filmes que marcaram o movimento e com abordagens que são pilares, né, no Bago. Então, você vai ter primeiro a Mulher de Areia, A Mulher da Areia, que é uma adaptação de um romance, e ele vai ser dirigido pelo Hiroshi Teshigahara. E conta a história de um professor pesquisador que ele vai para uma região de dunas, né, à procura de espécies raras de besouro. E após perder esse último ônibus de volta para Tóquio, ele vai encontrar e ser bem recebido por um pequeno vilarejo, que convence ele a passar a noite no vilarejo, na casa de uma viúva, que fica em um buraco no meio das dunas. E observado, né, pelo protagonista, ele repara que a rotina dela era basicamente acordar, tirar areia com um balde, comer e dormir. O vilarejo explica que essa areia é vendida, né, para o sustento dela. Só que dentro desse buraco e sem acesso à escada, que ela acaba sendo removida, o protagonista ele acaba desenvolvendo uma relação íntima com essa viúva. Mas ao mesmo tempo ele começa a entrar em loucura pelas diversas tentativas de fuga que falham. E eventualmente ele acaba perdendo a noção do tempo e quando ele se toca, a sua rotina se resume em ajudar essa mulher com a remoção da areia, o sexo e a obsessão em desenvolver um sistema de filtragem de água perfeito, que ele começa a reparar isso ao trabalhar constantemente com a areia. No fim, ele vai acabar aceitando esse seu isolamento e não vai ter mais esse desejo de fuga. O filme acaba, né, com uma cena, com um pôster sobre o seu desaparecimento de 7 anos atrás. E esse filme ele vai trabalhar essencialmente com o sentimento de escapismo das grandes cidades, que tinham as suas jornadas de trabalho incessantes, repetitivas, onde o indivíduo ele quer sair dessa rotina, que massacra ele, mas isso vai ao custo de se isolar da estrutura social. Um outro filme, que vai ser também muito importante, vai ser então o Marcado para Matar, do diretor Seijun Suzuki. Ele vai ser uma obra surrealista, também de baixo orçamento, e ele vai trabalhar misturando estéticas da cultura pop com o teatro kabuki, que é um estilo de teatro tradicional japonês. Ele vai fazer uma sátira desse subgênero
policial, principalmente dessas obras, dessas produções hollywoodianas, como de James Bond, né, o 007, e vai ser um marco nas produções sobre filmes de Yakuza, nas décadas que vão se seguir. Mas, ironicamente, na época que o filme ele foi produzido, ele não foi muito bem recebido comercialmente e foi fortemente criticado pela própria produtora, a Nikatsu. E vai acabar culminando na demissão do Suzuki, na justificativa de que ele produzia filmes sem sentido e que não lucravam, não dava lucro nenhum. E décadas depois, o filme ele vai ser considerado pela crítica mundial como uma excelente obra de arte e fonte de inspiração para outros diretores, como o coreano Chang-woo Park, que ele é conhecido pelos filmes como Old Boy, A Criada, e também vai ser inspiração para o diretor estadunidense o Quentin Tarantino. E um terceiro e último filme aqui que eu gostaria também de apontar, que vai ser muito importante, vai ser o Funeral das Rosas, que vai ser produzido pelo diretor o Toshio Matsumoto. Ele vai ser uma releitura moderna e livre, né, da peça teatral O Édipo Rei, e ele vai trazer para a superfície, nas telas do cinema convencional, a cultura gay, que até então ela era oculta. O próprio palco do filme, que hoje é chamado de Shinjuku Nichome, é uma área é o chamado Área 2 do distrito de Shinjuku, em Tóquio, e hoje em dia ela é um centro, né, da subcultura LGBT e o local com maior concentração de gay bars do mundo. Gay bars estes, que são estabelecimentos que atendem principalmente ou exclusivamente a clientela LGBT. Então esse filme ele também se destaca, né, pelo seu roteiro criativo, né, uma obra carregada de referências da cultura pop e da arte pop e do punk rock. E a sua estética ele vai acabar também tendo influências como no filme Laranja Mecânica do Stanley Kubrick. O filme ele tem uma estrutura que fica numa linha entre documentário e ficção, já que durante e no final você vai ter entrevista com transgêneros que atuam no filme, que retratam e falam, né, do seu cotidiano e as dificuldades quanto à aceitação e à transfobia dentro de uma sociedade conservadora. Bom, claro, tem muitos outros filmes que eu gostaria de apresentar, mas seria extenso e se afastaria também do eixo trabalhado, que é a crise. Mas então, no último bloco eu vou trabalhar com mais detalhes e um pouco mais profundamente outros nomes que se destacam dentro da Nuberubago. E em especial trabalhar em cima de 3 filmes e quais são as críticas que elas produzem, quais são as críticas que elas apresentam. E depois também, para quem se interessar, ao final do terceiro bloco, eu vou deixar uma relação de filmes e diretores para, né, quem tiver interesse em procurar conhecer um pouco mais, eu vou deixar então essa informação mais completa. Bom, novamente, muito obrigado pela presença, né, por estar assistindo esse vídeo. E então nos encontramos no terceiro e último bloco. Bom, muito obrigado.